creia nisso, né? E quando a gente... por isso que não é porque eu sou pastor, mas também por isso que eu amo a igreja de Jesus. Eu amo. Porque a semana toda você passa uma luta, nós passamos, que às vezes você nem sabe, mas a gente vem aqui nesse lugar e a gente sabe, olha, tem irmãos aqui, tem uma família, né, espiritual, que está caminhando, às vezes tropeça, mas levanta e vamos em frente. Tem uma família que às vezes desliza, erra, mas tem toda a vontade de acertar e seguir em frente. Então isso é a igreja. A gente se reúne no domingo para orar uns pelos outros, para edificar uns aos outros. Amém, igreja? Então vamos fazer isso, vamos orar uns pelos outros. Se você puder e quiser, ficar à vontade, se junte com quem está aí do seu lado, mais próximo, e vamos orar juntos, né? Vamos apresentar mais uma vez diante do Senhor nossa necessidade, nossos problemas, ressaltando esses nomes, né? A irmã Edna hoje que está fazendo aniversário, a irmã Lídia, a irmã Sônia, a irmã Marli, tantos outros, né, que têm enfrentado dificuldades. Mas lembre-se, né? Lembre-se do que Paulo falou: olha, eu me animei de ver a fé dos meus irmãos. Então se anime, se você entrou aqui desanimado, ou você que está acompanhando na transmissão. Então se anime, porque Deus, Ele tem esse desejo de renovar a nossa fé neste dia. Não sei como foi a sua semana, mas hoje Deus, Ele quer te renovar, Ele quer trazer uma nova esperança ao teu coração. Pai querido, vai orando, vai clamando aí, queridos. Vai orando, igreja. Você que também está em casa, não perca essa oportunidade. Ore junto conosco. Não se distraia por nada. Em nome de Jesus, Pai, aqui estamos reunidos nesta manhã, Deus, com o coração cheio de alegria, de gratidão, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Mas ainda assim, ó Deus, quantos de nós muitas vezes passamos por lutas, por dificuldades, Pai. Ó Deus, assim como Paulo escreveu essas palavras, que também ele passou necessidades, tribulação, mas ele se animou em ver a fé dos seus irmãos ali em Tessalônica. E assim também é o nosso coração nessa manhã. Nós possamos nos encher de fé, de esperança, de confiança, Deus, desta renovação que vem do céu sobre as nossas vidas, Pai, de olhar a vida dos nossos irmãos que estão aqui firmes, ó Pai, que talvez passaram por lutas e problemas, mas não abandonaram o caminho do Senhor. A respeito da irmã Edna, por exemplo, que hoje está completando 80 anos de vida, Deus. Esta nossa irmãzinha poderia dizer: eu já estou cansada, minhas pernas já estão cansadas, meus braços estão cansados, eu não consigo ir para a igreja. Mas Deus, ela está aqui conosco. Obrigado, Pai, por esse exemplo. Obrigado, Deus, pela vida dela, que nos dá essa alegria de conhecê-la, de ser parte da nossa igreja. Com certeza ela passou e passa por muitas lutas e problemas, mas ela está firme, não deixou nada abalar. E que o Senhor continue, ó Deus, assim com ela, fortalecendo a sua vida, dando ânimo, renovando o seu vigor físico e espiritual, Pai. Que através do Espírito Santo o Senhor a capacite para ela viver e experimentar coisas maiores ainda que o Senhor tem para a vida dela. Abençoa o Diogo também, que está aqui conosco, completou mais um ano de vida essa semana. Abençoa o caminhar dele, a sua vida, os seus sonhos, tudo aquilo que ele traz no seu coração. Esteja presente na vida dele, da Tati, toda a família, Deus. Abençoa, Deus, a nossa irmã Lídia, que tem enfrentado essa luta com a sua filhinha, Pai, a Sara. Nós colocamos ela nas tuas mãos. Tu conheces, ó Deus, todas as coisas, e o Senhor é poderoso para fazer um milagre, Pai. Ainda que os médicos disseram alguma coisa, amanhã, Deus, ela vai ter uma consulta ali no médico. Então, Pai, faz a obra, faz o milagre que o Senhor quiser fazer, Deus. Nós precisamos do Senhor, essa família precisa do Senhor. E nós estamos aqui, ó Deus, clamando a Ti, Pai. Derrama graça, força sobre a vida deles.
dá ânimo aos seus corações, porque sabemos que as notícias elas são difíceis de ser absorvidas, mas que nesta manhã, Pai, de uma forma sobrenatural, o Senhor possa agir na vida da Lídia, da Sara, da Hannah, enfim, ó Deus, de todos os seus familiares. Deus, dá a direção, a sabedoria que eles precisam, ó Deus, nesta manhã. Abençoa também, ó Pai, a irmã Sônia, que perdeu seu marido recentemente. Consola, conforta o seu coração, assim também como o da Milena, Pai. Fortalece essas vidas, ó Deus, que estão passando por esse momento de luto. Que o Senhor esteja presente também na vida delas, dando força, coragem que elas precisam. Abençoa a Marli também, que tem passado por dias difíceis. Ó Deus, toma ela nas tuas mãos, cuida da sua saúde e todas as suas necessidades. Assim também lembramos do Gledson, o filho da irmã Marilda, que fez uma cirurgia essa semana. Toma ele nas tuas mãos, toma essa família nas tuas mãos, Deus, e derrama da tua graça sobre este lar e sobre cada um que está aqui também, Deus. Tu conheces, ó Pai, o nosso coração. O Senhor sabe, ó Pai, aquilo que estamos necessitando, o nosso clamor, que não tem sido de ontem ou de semana passada. Muitos aqui têm orado até meses por uma necessidade. Pai, faz um milagre, faz a obra, Senhor, na vida dos teus filhos. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos de Ti, Pai, e que assim a Tua graça, a Sua misericórdia venha se manifestar sobre a vida do Teu povo nesta manhã, Deus. Muito obrigado, porque nós cremos, nós acreditamos que o Senhor já ouviu a nossa oração, e o Senhor vai manifestar a Tua vontade sobre nossas vidas, que é boa, perfeita e agradável. Obrigado, Deus, por essa manhã. Continua conosco agora que vamos meditar na Tua palavra. Fala ao nosso coração, Deus. Oramos, agradecemos no nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Se você não estiver cansado, continua de pé e abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 1 até o 4. Evangelho de João, capítulo 15, do verso 1 até o 4, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Amém, igreja? Pode se assentar, por favor. Nós acabamos recentemente uma série de mensagens no livro de Atos. E hoje nós estamos iniciando uma série de mensagens sobre o tema permaneça. Né? Na verdade, tem aí projetado, gente? Tem aí? Ajuda aí a gente, tá? Da projeção. O que Jesus espera de mim? Faça essa pergunta para você. Fale em voz alta, me ajuda aí, vai. O que Jesus espera de mim? É uma grande pergunta. E nós vamos falar nesse mês de agosto essa pergunta e respondê-la durante os domingos de manhã. Série de mensagens ela é interessante porque ela dá uma continuidade e você se lembra do tema que a igreja está falando. Às vezes falar só, né, mudar de temas, mensagens, às vezes você não lembra nem o que comeu ontem, né? Quem lembra aqui que comeu ontem? A gente não lembra nem o que comeu ontem, uma brincadeira, obviamente. A gente não lembra nem o que comeu ontem, né? Que dirá você, você lembra o que o pastor pregou domingo passado?
Difícil, hein? Mas às vezes a série de mensagens ela ajuda a você se situar e entender no mês, enfim, aquilo que Deus quer falar no nosso coração. Amém, igreja? E nós vamos meditar então o que Jesus espera de nós, de mim também, né? Que toda vez que a gente prepara uma palavra, com certeza a primeira pessoa que Deus fala é comigo, é com o pregador, né? Para que ele possa transmitir para a igreja algo, né, com autoridade, porque não adianta nada, vou pregar por pregar, não existe isso. Deus requer algo do pregador a começar em nós, para que possa ser ministrado para a igreja. E esses últimos dias, né, eu já tinha pensado sobre isso, porque às vezes a gente só quer algo de Deus. É natural, tá? Não é uma crítica, entenda bem a minha colocação, não é uma crítica. E a gente tem que pedir algo para Deus. A gente tem que precisar de Deus para alguma coisa, né? Porque Ele é o nosso Pai. A gente vê tantos versículos da palavra do Senhor que nos diz que os salmistas, líderes, buscaram a Deus na sua aflição. Amém, igreja? Eles buscaram a Deus na sua aflição. Versículo um capítulo dos Salmos que eu gosto muito, está no Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, vamos lá? E de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, não só esse versículo, mas outros nós vemos que pessoas importantes, eles buscaram a Deus. Eles precisaram da ajuda de Deus. Eles quiseram algo de Deus. E não é diferente eu e você. Nós também precisamos de algo de Deus, né? Nas nossas orações acabamos de fazer isso. Enfim, nós precisamos. Mas agora, não sei se é a sua realidade, se você já se preocupou com isso. Com certeza já. Se você é um bom cristão, você já se questionou nesse sentido. Mas é bom a gente reforçar. O que Deus espera de mim? O que Deus quer de mim? Até porque a gente ora, Deus, faz a tua vontade, não é assim? Eu oro assim. Eu peço, né, nas minhas orações, mas ali no meio das minhas palavras eu digo, olha, Senhor, faz a tua vontade. Porque às vezes a gente não está enxergando alguma coisa. Porque às vezes, um detalhe, pegue isso, o nosso coração está longe de Deus. Às vezes a gente não está em sintonia com Deus. E você já sabe disso, eu já preguei aqui algumas vezes. Quem tem mais experiência na vida cristã sabe disso. Estar na igreja, ler a Bíblia, fazer oração, enfim, isso nem sempre quer dizer que você está alinhado com a vontade de Deus. Ok? Pastor, mas eu oro, eu leio a Bíblia, eu venho na igreja dominicalmente, né? Mas isso não quer dizer que o teu coração esteja alinhado com a vontade de Deus. Porque às vezes, né, a gente tem que perceber se eu estou fazendo a vontade de Deus mesmo. Como a gente acabou nessa oração. Seja feita a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, né? E aí a gente precisa então entender, pelo menos esse mês, o que é que Deus quer de mim. E há inúmeras coisas que Deus quer de nós. A gente vai ver isso cada domingo. Há uma infinidade de coisas que Deus deseja da nossa vida. Mas hoje eu quero começar falando sobre permanecer nele. Porque não adianta nada, queridos, né, a gente fazer o que faz, seja na igreja, no trabalho, em casa, no meio da família, no contexto, se nós não estivermos na presença de Jesus. Se nós não estivermos ligados a Jesus, ligado a Deus, aonde Ele mesmo diz, né? Eu sou a videira e vocês são os ramos. Pessoas da roça, né? Ou pessoas que gostam de planta, gostam de plantar árvores, enfim, elas vão se contextualizar muito melhor em relação a essa comparação, né? Porque as pessoas plantam uma semente, ali nasce, cresce e dá frutos. É isso o que esse capítulo está falando. É esse contexto, né? E essas pessoas que têm esse hábito, esse costume de
ou que já viveu, né, melhor dizendo, porque todo mundo aqui está vivendo na cidade, que já viveu, sabe de que não existe um tronco sem os seus ramos. Não é isso? Quem já foi da roça aqui? Trabalhou na roça? A irmã Edna hoje está com tudo, hein? Olha, fazendo aniversário hoje, já foi da roça. Se eu perguntar mais alguma coisa, a mãozinha dela está lá levantada. O irmão Ross também? Tá bom. Alguns irmãos estão aqui também, levantaram as mãos. Então, não existe uma ideia, né, que você vê um tronco sem galhos, vamos dizer assim, sem seus ramos, né? E a palavra de Deus, ela está justamente dizendo isso. Nós que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e nosso Salvador, nascemos de novo. E nascemos em quem? Em Jesus. Já estamos ligados nele. Já estamos ali em comunhão, em contato com ele. Mas, irmãos, às vezes, as lutas da vida nos afastam dessa comunhão. Nos afastam dessa presença dele. Nos afastam de estar ligado a ele, como ele é a videira e nós somos os ramos. Quantas pessoas que, infelizmente, eu falo, né, infelizmente, porque você também sabe disso, que por conta de uma pandemia, mudou tudo. Mudou a sua forma de ser cristã, mudou a sua forma de pensar, né? E infelizmente, isso alterou os princípios dela também. Dela enxergar como é viver a vida cristã. Muita gente se esqueceu disso. Do que é viver uma vida com Deus. Do que é ter uma vida com Deus. E aí a primeira coisa, e não tem jeito, eu nem quero ficar muito nesse assunto, mas a primeira coisa que é atingida é a igreja, né? Quantas pessoas deixaram a igreja, ou foram para outras igrejas, acontece, né? Mas se foram para outras igrejas, ainda que vai lá, né? Mas muitas pessoas deixaram, abandonaram mesmo o caminho de Deus, o caminho do Senhor. E aí eu fico pensando, né, num contexto dos dias de hoje, e você tem visto aí, né, como é que está lá o Oriente. Agora, recentemente, nesse final de semana, lá, um grupo de terroristas atacaram Israel. Vocês viram isso? Então, a gente tem visto isso, bombas sendo lançadas, atritos entre países, a ONU ali querendo liberar algumas coisas em relação aos assuntos mundiais, que afetam, sim, os princípios da igreja. A gente vê, né, e a gente está num cenário político muito complicado, né, muito complicado, aquele discurso do ódio, né, aquela coisa toda, enfim. A gente está vendo, irmãos, muita coisa diferente. O mundo está diferente. E as pessoas também. E eu fico pensando se essas pessoas, né, que estão vivendo a sua vida cristã, se realmente elas estão ligadas a Jesus. Se elas permanecem em Jesus. Porque essa é a palavra que Jesus disse, né, nesse capítulo aqui, 15 do Evangelho de João. Porque todo galho, todo ramo que não dá fruto, Deus corta. Há uma diferença de cortar e podar, né? Cortar, você sabe, é arrancar mesmo. A ideia, o significado é esse. É arrancar fora. E aí a gente sabe, né? Você talvez já viveu essa experiência. Eu, quando na minha infância, gostava de pegar galhos de árvore, coisas assim, né? E aí, o que acontece? Depois de um tempo, aquele galho, ele murcha, né? Ele não tem mais vida. Ele até enruga, né? Dependendo do tipo de galho que é, ele enruga e morre. E há um detalhe aqui nesse texto que justamente Jesus, ele fala isso, né? Aquele que não dá fruto, Deus, ele corta.
Então, o que a gente tem que fazer? Deixar ser podado por Deus. E ser podado por Deus é diferente. É quando a gente está dando fruto. É quando a gente está na presença de Jesus, quando a gente permanece em Jesus, e aí Ele vai lá e corta, né, algumas pontinhas para que a gente dê mais frutos. E o que é essa poda? O que é essa, né, quando a gente pensa sobre esse podar? É justamente as lutas, é os problemas, irmãos. Mas mesmo assim, com lutas e problemas, e Jesus muitas vezes nos podando, a gente tem que permanecer nele. Porque muita gente, por passar problemas, dificuldades, elas não querem fazer mais parte da videira, que é Jesus. E aí, não tem como Jesus podar para ela crescer e dar mais frutos. Não é verdade, irmãos? Estão comigo, amém? Então, é essa grande realidade. Agora, veja só, é uma das coisas que Jesus quer fazer conosco. Ele quer isso de nós. Ele espera isso de mim e de você. Você já teve essa preocupação? Jesus, o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor deseja de mim? Hoje, esse mês é um tempo da gente analisar a nossa vida nesse sentido. E aqui nesse texto fala justamente isso. Produzir frutos que permaneçam. Que permaneçam. Agora, eu só posso dizer de produzir frutos que permaneçam se eu produzir, né? Eu só posso dizer algo que vai permanecer, e aí uma palavra para a gente exemplificar melhor para o nosso entendimento, a gente só vai deixar um legado se eu produzir alguma coisa. Você só vai deixar um legado na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, enfim, se você produzir fruto. Agora, será que nós estamos produzindo frutos? Será que na minha vida cristã, né, na minha vida diária com Deus, estou produzindo frutos? É uma coisa, meus irmãos, que a gente tem que, de fato, se preocupar. Porque senão a gente acostuma com a nossa vida diária cristã, né? E não estou dizendo aqui se a pessoa está fora ou dentro da vontade de Deus, mas se a gente está dentro, se a gente está ligado à videira e nós somos os ramos, nós necessariamente precisamos produzir frutos. E qual é o fruto que Deus quer que você produza? O que Ele quer que você desenvolva? Aqui nesse texto está muito claro isso. E aí o verso 2 diz: todo ramo, estando em mim, não dá fruto, Ele corta. E todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então, qual é a ideia desse contexto? Ora, se eu estou produzindo frutos para Deus, e esta é a vontade de Deus, e a coisa está difícil, e a vida está complicada, então eu tenho que produzir mais ainda. Eu tenho que permanecer mais ainda. Eu tenho que ficar mais ainda na presença de Jesus. Porque, como eu disse, muitas das vezes, né, quando Deus permite essa poda, e deixa eu dizer uma coisa, que não cai uma folhinha de uma árvore se Deus não permitir. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. O que eu passo na minha vida, muitas vezes que até eu não gostaria, é porque Deus permitiu. O que você passa na sua vida, é porque Deus permitiu. Nem Satanás, ele pode tocar na sua vida se Deus não permitir. Quando a gente olha para o livro de Jó, tá claro aquilo lá para nós. Foi lá que Satanás, né, ele invadiu a vida de Jó de qualquer jeito? Não. O que aconteceu lá? Vocês conhecem, né, o texto. Foi porque Deus permitiu. Olha lá, você viu o meu servo Jó? O meu servo Jó? E aí, né, Deus permite que Satanás fizesse algo na vida de Jó para ver se Jó teria a fé
em Deus como ele tinha. Porque ter fé, permanecer em Jesus, quando tudo está bem, é maravilhoso, né? É bom. Ah, olha, Deus respondeu a minha oração, que bom é esse Deus, que maravilhoso aí na igreja, que alegria dar o meu dízimo, que bom cantar no louvor com a igreja, que bom, sabe, fazer minha oração, quando tudo dá certo. Agora, vai alguma coisa dar errado, aí pastor não presta, a igreja não presta, Deus não presta, né? Eu sei que você não fala isso, mas uma grande verdade de muita gente é que pensa isso. Ah, não está dando nada do jeito que eu planejei. Então, olha, será que vale a pena servir a Deus? E uma coisa que a gente tem que ter maturidade para entender é assim, quando a gente está longe de Deus, quando a gente não conhece Jesus como Senhor e Salvador, a gente está do jeito que o diabo quer. Mas quando você passa para o outro lado de Jesus, aí vai vir as aflições, vão vir os problemas, sabe por quê? Porque quando você está lá do outro lado, sem Jesus, o que acontece? O diabo está falando assim, é desse jeito, eu não quero que ele conheça a Deus, eu quero que ele fique longe de Deus, é isso mesmo. Mas aí quando você aceita Jesus, você quer fazer oração, você quer fazer jejum, você quer estar na igreja, você quer servir ao Senhor, as lutas vão vir. A gente não pode ser tão imaturo de não achar isso. Na classe de batismo, né, eu ressalto justamente isso. Porque tem pessoas que acham que por elas se converterem e seguirem a Jesus, vai ser um mar de rosas. E não vai ser um mar de rosas. A gente não pode ser tão iludido assim. Porque a partir do momento que você aceita Jesus, você já tem um inimigo, você já tem um rival, que é o diabo. E ele trabalha contra a minha e a sua vida 24 horas. Ele não está contente que você e eu nós estamos aqui. Quer ver um exemplo? A pessoa às vezes está lá vivendo a sua vida normal, vida cristã, normal entre aspas, né? Acomodada, mas aí quando ela se propõe, olha, eu vou ler mais a Bíblia, o que é que acontece? É isso aí. Ah, eu vou me propor a servir a Deus. O que vai acontecer? Mais tribulação. Ah, eu vou me propor a fazer um jejum essa semana, esse mês, enfim, vou fazer algo diferente que eu nunca fiz. De repente alguém fala, o que vai acontecer? Mais problema. Mas isso não deve desanimar o nosso coração, muito pelo contrário. Isso deve trazer certeza no teu coração, de dizer, agora sim eu estou no caminho certo. Agora sim estou fazendo a vontade de Deus. Porque o inimigo, ele quer que você fique acomodado, que você não permaneça na videira. Mas Jesus, ele quer que você permaneça. Só para a gente dar sequência aqui, uma coisa que a gente não pode esquecer, o diabo, meus irmãos, ele não tira férias. Ele não dorme. Aliás, todos os seres, né, celestiais, angelicais, eles não dormem. Ou você achava que Deus dormia? Você achava que Deus falava assim, olha, chegou meu horário de dormir, preparar minha caminha aqui, né? Só uma expressão, obviamente que não é isso. Preparar minha caminha e vou tirar um cochilo. A palavra do Senhor diz que o nosso protetor, ele não dorme. Deus não dorme. Agora, você acha que o diabo dorme? Que o diabo fala assim, olha, escureceu, o sol se pôs, então está na hora de eu tirar um cochilo, porque amanhã eu tenho muito trabalho, eu tenho que destruir muitas vidas e muitas famílias. O diabo ele está trabalhando 24 horas, de manhã, de madrugada, à noite.
E é por isso que é importante a gente permanecer em Jesus. Porque, de repente, se você não permanecer em Jesus, você pode correr o risco de estar sofrendo opressões, como Jó passou. E aí, se Jó não estivesse na presença de Deus, o que iria acontecer? Talvez ele não teria nem dito aquelas últimas palavras no capítulo 42, dizendo, olha, antes eu ouvia falar, agora eu conheço de contigo andar, permanecer. Eu conheço Deus, segundo Jó, de contigo andar, de contigo permanecer. Passei por lutas, Jó, né, falando. Passei por lutas. Perdi a saúde, perdi minha família. Perdi meus bens, perdi tudo, mas não perdi Deus. Permaneci na presença de Deus. Essa é a ideia que eu tenho de Jó. E essa é a ideia que eu tenho daquilo que Jesus coloca aqui nesse Evangelho de João, capítulo 15. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Vocês devem permanecer em mim. Porque se não permanecer nessa trajetória nossa, vai que o diabo pega você distraído. E aí para levantar é mais difícil. É mais complicado. O que Jesus quer de mim, de você? Que a gente permaneça nele, porque ele é a videira, né? Permanecer no amor de Deus, permanecer na sua palavra, é isso que a gente vê aqui, meus irmãos. Permanecer servindo ao Senhor, permanecer amando ao próximo, permanecer. É isso que Deus deseja de mim e de você, queridos. Eu nunca vi, pelo menos a minha leitura que eu faço da Bíblia, eu nunca vi Jesus desestimulando alguém. A não ser por causa do pecado. Isso, né, é um assunto à parte. Em contrapartida, qualquer área, qualquer assunto, o que Jesus mais quer das pessoas é que elas sigam em frente, que elas avancem, que elas subam degraus. Enfim, cada um aqui tem um contexto, né? Para você, de repente, pode ser degrau, para você pode ser um passo, para você pode ser ir à frente, porque tem coisas que nos paralisam. Mas eu nunca vi Jesus, nem mesmo para aquele jovem rico, quando diz, Jesus, o que é necessário eu fazer para entrar no céu? E aí Jesus diz o quê? Olha, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo. Mas eu faço isso. Aí Jesus diz, então vende o que você tem e me segue. E aí o texto fica nessa, né? Ele não encerra Jesus dizendo uma palavra para ele depois. Então, o que eu enxergo? Isso é só um exemplo. O que eu enxergo? Jesus nunca disse uma palavra negativa a não ser abandonar o pecado. Até mesmo para aquela mulher adúltera, né, que foi pega ali, as pessoas queriam apedrejar ela, só para a gente lembrar desse texto bíblico, e as pessoas estavam já para matar aquela mulher, e Jesus simplesmente ali naquele contexto diz, olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí todo mundo deixa a sua pedra, vai embora, quietinho, porque todo mundo começa a se ver, né, e fala, eu acho que eu estou pior que essa mulher aí. E aí Jesus diz o que para aquela mulher? Vai e não peques mais. Mas Jesus não condenou, olha, você fez isso, você fez aquilo, você faz isso, você, né? Não. As palavras de Jesus sempre foram incentivadoras. Uma palavra hoje num contexto nosso, né, de sociedade, que tem usado muito, Jesus, ele sempre motivou as pessoas. Eu nunca vi Jesus desmotivar. E nós precisamos ter essa ideia. Porque quando Jesus fala assim, olha, se você está dando fruto, você tem que dar mais ainda, e você não tem que parar de dar fruto.
Você tem que continuar dando fruto. Ah, pastor, ou Jesus, a coisa está difícil, está apertada, está complicada. Não, não. Mas Jesus não quer que você olhe para isso. Ele quer que você dê mais frutos ainda. É meio um paradoxo, mas é assim que a palavra está dizendo. No momento em que a gente tem que abrir mão, que a gente tem que deixar, que a gente tem que afastar, que a gente teria que fazer alguma coisa, é nesse momento que Jesus diz, olha, é aí que você tem que dar mais frutos ainda. É nesse momento, é nessa hora. Porque nós temos muito disso, né? Do nosso coração, que eu estou sentindo, mas o que é que Jesus quer que a gente faça? Que a gente permaneça nele. Seja com alegrias, ou com tristezas, ou como Jó, ou como Paulo, que também teve suas necessidades e tribulações, mas que a gente permaneça firme em Jesus. É isso que Ele quer. Então, na sua trajetória, não duvide disso. Porque tem gente que às vezes, por passar um problema, fala, eu acho que Deus não quer que eu faça isso. Não. Muito pelo contrário. É ali na prova. Tem uma música, né, que fala da Cassiane. Agora eu não lembro, eu lembrei agora sim, dessa canção, mas não lembro a letra, né? Mas fala justamente isso. Que é na hora da luta, na hora da prova, que a gente tem que seguir em frente, irmãos. É nesse contexto conturbado de sociedade, é nesse cenário político, econômico, religioso também, que hoje você, né, tem uma outra realidade, você vê aí as pessoas, né? É nessa hora que Jesus quer que a gente permaneça, que nada venha nos abalar. E aí eu encerro dizendo, né? Jesus dizendo no verso 5, só para completar. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Interessante que esse versículo fala, se alguém permanecer em mim, a gente vai produzir mais frutos. A gente vai produzir aquilo que Deus quer. Então, eu encerro minha palavra justamente dizendo isso, né? O que Jesus espera de você nessa manhã, nesse mês ou na sua vida? Que essa é uma pergunta para a nossa vida, né? Será que Ele quer que você seja cortado? Não. É a gente que deixa ser cortado. Ele quer podar. Podar Ele quer, para que a gente produza mais frutos. Qual é a sua escolha hoje? Eu quero ser cortado ou eu quero ser podado? Geralmente a poda nem sempre é tão boa. Mas a palavra declara que essa poda nos traz mais frutos. Que a gente se alinha mesmo com a vontade de Deus. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Vou te dar aí uns 10 segundos para você pensar em você, que é um ramo, e Jesus é a videira. E o que Ele está fazendo com você nesta manhã? Ele não quer que você seja cortado, mas Ele quer podar. E talvez o que você está passando hoje é uma poda de Jesus. Então não desanime, não se enfraqueça. Eu sei que para algumas situações, às vezes essas palavras parecem tão distantes, né? Pastor, mas como eu não vou me enfraquecer se a vida está tão difícil? Mas olhe para Jó, que também perdeu a saúde, perdeu a família, perdeu seus bens, mas ele não perdeu Deus. Ele permaneceu em Deus. E aí, o fruto veio na vida dele. Deus restituiu em dobro na vida dele. Qual vai ser a sua escolha nessa manhã? O que Jesus espera de você, de nós, de mim?
Fale com Deus. Analise seu coração. Seja corajoso para fazer essa pergunta, porque precisa de coragem. Porque às vezes, até o que nós vamos ouvir pode não soar bem no nosso coração, mas é aquilo que Deus quer. Uma poda, nem todo mundo quer, mas é necessário para você dar muitos outros frutos. E é isso que Ele quer de você. Você tem dado muito fruto, e Ele quer que você dê mais frutos. Essa é a palavra no nosso coração que o Senhor ministra. Ó Deus, em nome de Jesus, aqui estamos juntos como igreja. Queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a tua palavra, de participar desse culto. E nós sabemos, Pai, que o Senhor, assim como nós, também tem uma vontade com as nossas vidas, assim como nós também temos as nossas vontades para com o Senhor. Quantos de nós muitas vezes dizemos o que nós queremos, mas às vezes esquecemos de perguntar o que o Senhor quer. E hoje a tua palavra, ela diz isso: permaneça. Permaneça em mim. É isso, uma das milhares de coisas que Deus deseja, mas hoje Ele fala isso ao nosso coração: permaneça em mim, para que você dê mais frutos. Se você já deu até hoje frutos, não é hora de parar. Não existe isso no reino de Deus. Não existe isso no sentido, nesta área da agricultura. Um agricultor, ele nunca para de plantar, porque ele quer mais e mais. Que aquela semente cresça e produza o fruto necessário. É isso que Deus quer. Ele não deseja que a gente pare. De repente você está até sendo poldado, você está passando por luta, por problema, mas agora não é hora de parar, não é hora de desistir, é hora de permanecer. E aí você permanecendo, você vai dar mais frutos, vai produzir mais frutos para a glória de Deus. Coloque isso no teu coração e permita que o Espírito Santo complete essa palavra na tua vida. Aqui estamos, Deus, diante do Senhor. Faz a obra do Senhor no nosso coração, na nossa vida, no nosso contexto. Estamos aqui, ó Deus, como ramos que estão ligados a Jesus. E a gente não quer ser cortado fora, Deus. Parar de produzir frutos. Nós queremos produzir frutos. Se porventura algum de nós estagnou, se algum de nós, ó Deus, se a igreja estagnou, Pai, de alguma maneira, mas nesta manhã nós queremos declarar que cada um de nós vai produzir frutos e frutos e frutos, porque é isso que o Senhor deseja de nós. Dá-nos esse alinhamento, Senhor, no nosso coração da tua vontade. Mostra, Deus, para cada um de nós aonde é que nós podemos produzir frutos, aonde talvez deixamos de produzir e que o Senhor quer que a gente produza, aonde estagnamos e aonde o Senhor quer que a gente cresça, aonde o Senhor está vendo em nós que ficou paralisado, mas que o Senhor deseja ativar nesta manhã na nossa vida. Produzir frutos, permanecer. É isso que Deus deseja de mim e de você. Recebe, Pai, a nossa oração, a nossa entrega que fazemos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, vamos participar do momento da ceia do Senhor. Nós viemos para isso também, né? Então, você já sabe que nosso jeito de ser igreja é compartilhar os elementos da ceia do Senhor, que é o pão e o cálice. E aí você que está aqui, que é batizado,
que está em comunhão, que permanece em Jesus. Se coloque de pé para receber o elemento e, recebendo, pode se assentar. A palavra de Jesus diz em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, assim. Vamos ficar de pé todos, por favor? Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, igreja? A vida de Jesus foi justamente isso, permanecer em Deus. Permanecer na vontade de Deus. Eu me lembro, e você também se lembra, que quando estava Jesus prestes a ser preso pelos soldados, Jesus estava no Getsemane orando, e diz lá o versículo de Lucas que as gotas de suor de Jesus se tornaram em gotas de sangue. E aí eu e você, a gente se lembra, né, do que Jesus disse lá. O que é que Jesus disse? Pai, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. Jesus permaneceu. Jesus ali poderia ter dito: olha, Pai, sabe uma coisa, eu vou sair aqui
de fininha, porque o que está prestes por vir vai ser difícil, eu vou ser maltratado, sabe? Eu vou ser julgado, vou ser crucificado, sabe? Eu não quero passar por isso, mas Jesus permaneceu. Ele é o nosso maior exemplo de tudo. E, trazendo essa ponte para a pregação dessa manhã, é justamente isso. Jesus, ele permaneceu quando tudo estava difícil, quando as coisas, sabe, estavam complicadas. E eu, assim, humanamente falando, como que o suor de uma pessoa, porque Jesus foi homem também, como o suor de uma pessoa pode se transformar em gotas de sangue? Não dá para explicar isso humanamente falando, meus irmãos. Era a aflição de Jesus, era a dor que ele já estava sentindo no seu coração, mas ele disse assim, mais ou menos nessa palavra: mas eu vou cumprir a vontade de Deus, eu vou seguir em frente, eu vou até o final. E é isso que Jesus, Deus, na sua palavra, diz para mim e para você nessa manhã. Será que precisa de coisas tão mais claras e óbvias do que isso? Jesus deseja que eu e você, independente das lutas, dos problemas, que a gente permaneça como Ele permaneceu, em Deus, e a gente em Jesus, porque nós somos o ramo e Jesus é a videira. Porque, queridos, olhando para esse mundo, sem Jesus não dá para viver, não dá para ficar longe dele. Só de pensar, já pensou? Jesus volta e os sinais estão aí. Jesus volta e alguém fica. Olha aí, porque não permaneceu. Deus nos livre disso, amém, igreja? Eu e você quer ir para o céu, então permaneça em Jesus, que é a melhor decisão que a gente faz. E permanecer, você vai produzir frutos e mais frutos para a glória de Deus, até a volta dele. Amém? O nosso chamado é único. Me permita dizer isso para você, O nosso chamado à salvação é único. O nosso chamado a permanecer é único. Não tem essa história: Jesus, eu vou ali e já volto. Jesus, dá um tempinho que eu já venho. Não existe isso. Para outros casos, existe. Eu falar para a Juliana, olha, hoje, domingo, eu não sou seu marido, só amanhã que é segunda-feira. Tem como ela falar: Felipe, Lívia, hoje eu não sou mãe de vocês, só amanhã. Não existe. Com Deus é a mesma coisa. Não dá para dizer: Jesus, dá um tempinho, espera um pouco. A gente tem que permanecer na presença de Jesus. Vamos orar com o irmão Dirceu, consagrando esses elementos para a ceia. Amém. Que amor, Senhor. Quanto amor. Quanto amor, Senhor. Quanto amor o Senhor colocou por nós, Senhor. Oh, Deus. Deu teu filho, Senhor. Oh, Jesus. Que amor tão grande, Pai, que o Senhor colocou a favor das nossas vidas, Senhor. Oh, Deus, olha para nós com bondade, Senhor. Não olha para nós não, Senhor, mas olha para o teu filho, Senhor, que levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, Senhor, naquela cruz, ó Deus, naquele dia fatídico, Senhor, mas que ali o Senhor salvou a nossa vida, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela salvação, Senhor, que muitas vezes, às vezes a gente não raciocina, Senhor, como foi importante aquele dia na nossa vida, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque o Senhor nos comprou com o mais precioso que o Senhor tinha nas tuas mãos, Senhor, o teu sangue, através da aliança
que foi com Deus Pai, Senhor, para a salvação da nossa vida, Senhor. Ó Deus, foi teu sangue que nos lavou, Senhor. Foi teu sangue que nos lava, teu sangue que nos perdoa, Senhor. Remete a nossa memória, o nosso pensamento para aquele dia, Senhor. Quanto amor, através daquele gesto, naquela cruz por nós, Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas fraquezas, Senhor. Perdoa as nossas transgressões. Perdoa, Senhor, ó Deus, aquilo que não agrada o Senhor, Pai. Que às vezes, Senhor, somos fracos, Senhor, às vezes fraquejamos, ó Deus, mas queremos ser forte diante do Senhor, meu Pai. E aí só com a Tua presença em nós, Senhor, seremos fortes, ó Deus. Ó Pai, que nessa manhã o Teu sangue, que é representado aqui pelo cálice, nos lave, Senhor, de todo o nosso pecado, da maldade que existe no coração de cada um, Senhor. E que o Teu pão, Senhor, que é representado aqui, o Teu corpo que é representado pelo pão, nos sustente, Senhor, para que nós não caímos mais em pecado, em tentações, Senhor. E que nós possamos, ó Deus, nos alegrar, Senhor, por pertencer ao Teu reino e reconhecer que o Senhor fez a maior obra de todo o universo para salvar a nossa alma. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Memória de Jesus. Vamos comer todos do pão. Pode pegar seu cálice também. Memória de Jesus. Vamos tomar todos do cálice. Amém, queridos irmãos? Ó, nós temos as cestinhas na saída, você pode depositar, está ali na janela, tá bom? Não deixa aí no banco não, que à noite nós temos culto, tá? Então deposita ali o cálice, tá bom? Levante suas mãos aos céus. Vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado por essa manhã. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor proporcionou para nós. Os louvores, as orações, a palavra, o momento da ceia. Obrigado, Deus, por esse privilégio dado a cada um de nós, onde podemos renovar a nossa fé, a nossa esperança e permanecer na Tua presença. Oramos pedindo que o Senhor nos dê um domingo abençoado e uma semana na Tua presença, em nome de Jesus. E agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz amém. Até a próxima, gente. Aplauda ao Senhor. 5 horas nós temos a cantina da roça. Agora nós não temos EBD, tá bom? Vai para casa e Deus te abençoe. Foi o sangue que nos fez o vencedor. Ao sangue.